A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 184º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a segunda parte final do livro de Amós, os capítulos 6, 7, 8 e 9. A inspiração do dia. 5 visões da retribuição vindoura pelo pecado e restauração futura de Israel. No capítulo 6, destaca os versículos 1 a 7. Ai dos que repousam em Sião. A mensagem dirigida ao povo de Deus tanto em Israel, Samaria, quanto em Judá, Sião. Primeiro, embora possuíssem poder e prosperidade, haviam se tornado complacentes para com os seus pecados. Acreditavam que os seus sucessos materiais fossem evidência de que estavam vivendo segundo a bênção de Deus. Também acreditavam que o juízo divino jamais os apanharia. Segundo, por conseguinte, a prosperidade pode levar-nos a adotar um modo de vida mundano, onde não mais se sente fome nem sede por Deus. No versículo 6 destaco: não vos afligis. Ao invés de viverem no luxo material, os israelitas deveriam sentir pesar pelas iniquidades da nação e pela sua iminente ruína. Os que experimentaram tristeza pelos pecados do povo hão de escapar do castigo divino e experimentar a bênção de Deus. No versículo 8 destaco: entregarei a cidade. Como os israelitas haviam se recusado a voltar ao Senhor, suas cidades seriam destruídas. Sua ruína era certa, pois o Deus Onipotente assim o declara num solene juramento. No versículo 10, destaco: cala-te. Ao chegar o dia do Senhor, o local da calamidade seria completamente tomado pelo terror procedente do juízo divino. Os ímpios nem sequer ousariam mencionar o seu nome, para que não lhe sobreviessem mais calamidades e ruínas. No capítulo 7, destaco os versículos 1 a 6. O Senhor Jeová assim me fez ver. Amós recebeu 2 visões do iminente castigo divino contra Israel. Viria na forma de gafanhotos e calor intenso. E assim a terra seria completamente devorada, a fome seria generalizada. O profeta intercedeu em favor do povo, fazendo com que o Senhor adiasse o castigo. Deus não deseja a morte dos seus pecadores e promete atender às orações do justo. Dos versículos 7 a 9. Um prumo. A terceira visão de Amós mostra Deus medindo Israel como um prumo. Era este composto por um barbante tendo um peso amarrado numa das pontas. O instrumento servia para verificar a veracidade dos muros e paredes. Israel foi achado fora do prumo, com o risco de entrar em colapso, pois os seus filhos haviam rejeitado a palavra de Deus. Eis porque o castigo divino não deixaria de vir. Dos versículos 12 a 17. O vidente foge. Esses versículos revelam uma das principais razões por que Deus já não poupou a nação. O sacerdote Amazias, que representava o povo, e especialmente os líderes, rejeitou abertamente o profeta de Deus e sua mensagem. Os que conscientemente rejeitam a palavra condenam-se a si mesmo à morte eterna. Tempos virão em que a intercessão já não terá efeito. No capítulo 8 destaco
o versículo 1, um cesto de fruto do verão. O fruto maduro significa que já estava no tempo de o povo receber a condenação. Seu fim era eminente. No versículo 5 destaco o sábado. Os comerciantes eram tão materialistas que ficavam ansiosos pelo término do sábado a fim de voltarem rapidamente aos seus negócios. Perguntemos a nós mesmos: estou tão dedicado aos lucros que já não tenho nenhuma solicitude pela palavra de Deus, nem pela promoção do seu reino? Segundo o próprio Jesus, não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. No versículo 11 destaco fome de ouvir as palavras do Senhor. Israel havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Agora recebiam o que tanto haviam desejado. Primeiro, Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta. Nenhuma palavra divina chegaria até eles. Ainda que buscassem a orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. Segundo, nenhum castigo é pior do que este, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados. Tal pessoa afundar-se-á em degradação e perversidade, e acabará como escrava das forças demoníacas. No capítulo 9, destaco os versículos 1 a 10. Vi o Senhor. Em sua quinta visão, Amós viu o Senhor ao lado do altar, em seu santuário, pronto para destruir todos os adoradores. Ele derrubaria o santuário sobre a cabeças destes. O que escapassem seriam trucidados pela espada. Todos os pecadores morreriam. De igual modo, quando Cristo voltar, julgará severamente a todos o que na igreja vivem uma vida pecaminosa. Nenhum escapará à ira de Deus. Nos versículos 11 a 15, naquele dia. O livro de Amós termina com a promessa de que Israel não seria totalmente destruído. O profeta prevê um dia em que a nação seria restaurada à sua terra e abençoaria todas as nações. O Senhor será o seu Deus. Este dia refere-se ao reino messiânico, quando Cristo estiver reinando sobre toda a terra. Tiago cita os versículos 11 e 12 para demonstrar que o plano divino da salvação tem um propósito de incluir os não-judeus em seu reino. Ainda no versículo 11, a tenda de Davi. Esta frase refere-se às 12 tribos de Israel, que viverão sob o governo do Messias. No versículo 12, destaco todas as nações. O Messias reinará sobre todas as nações, e Israel será uma bênção para o mundo. Este é o cumprimento final do concerto que Deus fez com Abraão e Davi. Dos versículos 13 e 15, e chegamos ao final. O que lavra alcançará ao que cega. Amós profetiza acerca de uma terra transformada e gloriosa, onde o povo de Deus poderá continuamente plantar e colher ao mesmo tempo. A terra será abundantemente produtiva e as bênçãos divinas jamais hão de terminar. Israel será finalmente restaurada ao Senhor e nunca mais o abandonará. Os israelitas permanecerão seguros na sua terra. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.